Meus amigos, tem vantagem de você aprender a regra da cadeia? Dizem que se você não aprender essa regra no curso de cálculo 1, você vai ficar preso nele para sempre, preso como que ele fosse a tua cadeia, a sua prisão. Então, regra da cadeia, que cadeia é essa? É o chilindró que você está falando? Não veremos que não. Essa cadeia não é a cadeia de uma prisão, é outro tipo de cadeia. Mas tem vantagem você usar essa regra? Vamos derivar essa função, aí você me responde. Mas antes de derivar essa função, eu preciso desenvolver 1 menos x elevado a 10. Tá louco que ninguém vai fazer uma conta dessas, né? Uma coisa horrorosa, né? Não dá, eu nem consegui desenvolver esse termo 1 menos x elevado a 10. Talvez eu tenha até feito conta errada aí. Então tem uma regra que vai dizer para você que a derivada disso aqui é simplesmente, sai daí bolinha, menos 10 vezes 1 menos x elevado a 9. É isso aqui. A regra da cadeia vai fazer com que você olhe para essa derivada e rapidamente você consiga concluir que o resultado da derivada é essa daqui. Que regra mágica é essa que tanto vai nos ajudar ao longo de todo o cálculo diferencial e integral? E a primeira pergunta, obviamente, é: o que é a regra da cadeia? Resposta: é uma regra para você calcular a derivada da composição de duas funções, seja y igual a f de u igual a u elevado a 10 e u igual a g de x igual a 1 menos x. Se você tem essas duas funções, então imagine o seguinte: quando você faz f de g de x, ou seja, a composição da função f com a função g, então olha para a função f. O meu u agora é g de x. Só que g de x é 1 menos x. Então isso é f de 1 menos x. Isso aqui é o teu u. Se isso aqui é o teu u, no lugar de u aqui você vai colocar 1 menos x. Então vai ficar 1 menos x elevado a 10. Ora, mas essa daqui é a função que nós estamos aprendendo a derivar. Veja que ela é a composição dessas duas funções, a função f com essa função g definidas dessa forma. Agora veja que coisa interessante. Pegue essa função f de u e calcule df du. Ora, isso aqui, pela regra da derivada da potência, é 10 vezes u elevado a 9. Agora pegue essa função g e derive g em relação a x. Ora, a derivada de 1, que é constante, é 0, e a derivada de menos x é menos 1. Nessa primeira função que está aqui, você pega essa derivada, ó, e faça u igual a 1 menos x. Então isso aqui seria 10, que multiplica 1 menos x elevado a 9. Agora pegue df du e multiplique por dg, mas lembre que g é u, né? Então eu vou escrever du, no lugar de g eu coloco u e aqui coloco dx. A multiplicação dessas duas coisas, du dx, que é dg dx, é menos 1, que multiplica 10 vezes 1 menos x elevado a 9. Ou seja, menos 10 vezes 1 menos x elevado a 9, que é justamente o resultado que eu tinha dito a vocês para a derivada dessa função. Olha que coisa interessante. Eu não disse isso de forma aleatória. Na minha cabeça, eu estava multiplicando essas duas derivadas. Isso é a regra da cadeia. A gente chama de regra da cadeia, como eu disse, não é o chilindró que eu estou falando. Eu estou falando de você estar derivando funções em cadeia. É como se elas estivessem ligadas de alguma forma por elos. É a ideia de cadeia formando elos. Então tu tem df du, aí o du está aqui novamente, dx,
E você poderia formar até outros elos, colocar assim dx, dt aqui e continuar multiplicando essas derivadas. Então vamos aprender agora como é essa regra. Em seguida, vamos fazer vários exemplos de como aplicar essa regra, porque você tem que chegar até o final desse vídeo entendendo perfeitamente o que é a regra da cadeia e não só entender, mas saber utilizá-la. Então a regra diz o seguinte: se y igual a f de u é derivável em u e u igual a g de x é derivável em x, então a função composta f bola g de x, que é f aplicada a g de x, também é uma função derivável em x e quando você for calcular a derivada dessa composição, lembra que eu falei que a regra da cadeia é uma regra para você derivar composições? Vai ser f' aplicado a g de x vezes g' de x. Ou você pode escrever isso na notação de Leibniz. A notação de Leibniz é aquela quando você coloca dy, dx, ou df, dx, aquela outra lá. Então, nesse caso, ficaria... Veja que f composta com g é a mesma coisa. Olha aqui, ó, y é igual a f de u, só que u é g de x. Então, na verdade, aqui é y igual a f de g de x. Na verdade, aqui é y igual a f composta com g aplicado a x. O que está escrito aqui. Então, essa primeira parte você pode trocar simplesmente por dy dx. Aí, isso é igual a f'. Aqui é a f. Então, é dy. Só que g de x é u. Como g de x é u, na verdade, essa derivada aqui é uma derivada que está sendo calculada em relação à variável u. Porque g de x é u. Vezes, e g' de x, como aqui é u, é a derivada de u sendo calculada em relação a x. Só que na hora da conta tem que lembrar que dy du é calculado em u igual a g de x. Olha aqui, ó, f' calculada aqui nesse u, que é g de x. Então vamos à prova desse teorema. Calma, calma, não precisa ir embora, fique por aí, eu não vou demonstrar esse teorema. Não é objetivo desse vídeo fazer isso. Para justificar isso, você teria que fazer a f de g de x mais h menos f de g de x dividido por h. E aí tem uma série de argumentos que a gente aplicaria para trabalhar com esse limite e chegar nessa conclusão de que no final você, na verdade, tem o produto dessas duas derivadas. Como usar a regra da cadeia? Você vai derivar essa função f primeiro, que é chamada de externa, e então você aplica a derivada da externa a essa função aqui, que é chamada de função interna. Derivada da função externa aplicada à função g de x, que é chamada de interna. Observe que a função g de x é simplesmente aplicada à derivada. Ela fica intacta nessa etapa. Depois você vai ter que multiplicar pela derivada da função interna. Função f externa, função g de x interna, quando você olha para f de g de x. Regra da cadeia. Derive a função externa, aplique a g de x, multiplicando esse resultado pela derivada de g de x, que é a interna. Então, é a derivada da externa aplicada a g vezes a derivada da interna. Determine dy dx, onde y é igual a seno de x² mais x. Você olha para essa função e você vai identificar quem é função externa e quem é função interna. A função externa é a função seno. E a função interna é x² mais x. Então, a regra da cadeia vai dizer que você deve derivar a função externa. Quem é a derivada da função seno? A gente sabe que é o cosseno.
E você vai aplicar essa função à interna, que é x² mais x. Só que chegando aqui, você tem que multiplicar agora pela derivada da interna. Quem é a derivada da interna? Vamos botar aqui x² mais x'. O resultado dessa derivada é 2x e derivada de x é 1. E fica multiplicada por cosseno de x² mais x. Aqui a função externa sendo aplicada na interna e aqui vezes a derivada da interna. O que aconteceu aqui é que você tinha y igual a f de u igual a seno de u, onde u era uma função g de x igual a x² mais x. Então o que você fez aqui foi fazer f de g de x. Então o u agora é ag e ag é x² mais x, então você tem seno de x² mais x. Na hora de calcular a derivada de y em relação a x, você simplesmente calculou dy em relação a u, multiplicou pela derivada de u em relação a x. Só que dy du, aqui, seno de u. Então você vai derivar seno de u em relação a u. Isso aqui é cosseno de u. Essa primeira daqui, você tem que ter o cuidado de aplicar em u igual a g de x, que é x² mais x, e du dx, que é a derivada de x² mais x, é 2x mais 1. Pronto, então fica. Cosseno desse u é cosseno de x² mais x vezes o 2x mais 1. É claro que você pode colocar dessa maneira aqui, ó. Aqui eu coloquei 2x mais 1 aqui na frente do cosseno, você pode fazer também dessa forma se quiser, ou então deixa 2x mais 1 aqui no final, colocando um colchete para não confundir de você estar multiplicando 2x mais 1 pelo ângulo, né? Tudo é uma questão de você olhar e identificar quem é função externa e função interna. Por exemplo, aqui você tem y igual a uma função f de u, que é igual a exponencial de u, e a função u, que é uma função g de x, é cosseno de x. Então, na verdade, o que está escrito aqui é y igual a f de g de x. F de g de x é cosseno de x. Ou seja, fica exponencial e o u você vai trocar por cosseno de x. Quer dizer, a função interna, gente, é o cosseno de x. E a função externa é a função exponencial. Mas isso é uma coisa que sempre acontece com a função exponencial. Toda vez que você tiver y igual a exponencial, o que está no expoente é a função interna. Lá na função seno era a mesma coisa que foi o exemplo anterior. Tu tem seno de alguma coisa. Então o que aparecer aqui é a função interna. Fica essa dica. Ou seja, d dx de exponencial de cosseno de x. Ora, a derivada da exponencial, lembra, é a própria exponencial. Então, você vai colocar aqui a exponencial de cosseno de x, que é a derivada da externa, aplicada na interna. A interna fica intacta. E agora você vai pegar e multiplicar pela derivada da interna. A interna é tudo que tiver no expoente. A derivada do cosseno, a gente aprendeu que é menos o seno. Então você vai ficar com menos exponencial de cosseno de x. Aqui vai ficar o seno de x, né? Menos seno de x aparecendo aqui. É o resultado da derivada do cosseno. Algumas variantes do exemplo 2, por exemplo, d dx de exponencial de x². A derivada da exponencial é a própria exponencial. Ou seja, eu estou fazendo aqui a derivada da interna aplicada, a derivada da externa, aplicada à função interna, vezes a derivada da interna agora. Então, o resultado disso é, derivada de x², você sabe que é 2x exponencial de x ao quadrado. Agora, a derivada de e elevado a 2x. Derivada da externa, derivada da exponencial. É a própria exponencial aplicada à função interna, que é 2x, vezes a derivada da interna, derivada de 2x é 2 exponencial de
2x. De modo geral, d dx de exponencial de k vezes x. Derivada da externa, a própria exponencial aplicada à função interna kx, vezes a derivada da interna. A interna é kx. Aqui. Variando a notação. Aqui eu podia botar a linha no lugar de d dx, né? Mas enfim, isso aqui é igual. Derivada em relação a x de k vezes x. O k sai e você deriva somente o x, que é 1. Então o resultado disso é somente k vezes aqui a exponencial de kx. Agora derive essa função. Ora, nas funções trigonométricas, eu já comentei aqui, no caso com a função seno, que a interna é o arco, ou seja, o ângulo medido em radianos. A externa é a tangente. Mas quem é a derivada da tangente? Nós aprendemos que é secante ao quadrado, aplicada à função interna, que é 5 menos seno de 2t. Mas isso daqui tem que multiplicar a derivada da interna. Ou seja, isso daqui é igual... Quem é a derivada disso aqui? Derivada de 5 é 0. Eu vou botar um colchete assim, porque essa derivada está fora da secante, para você não confundir e pensar que está multiplicando pelo arco. Então a derivada de 5 é 0. E você tem agora o seguinte, ó, menos seno de 2t'. Pai, minha mãe está te chamando. Só que aqui você tem que usar a regra da cadeia novamente, porque você tem seno, não é seno de t, você tem seno de uma outra função aqui de t. Então vamos lá, você vai ficar com secante ao quadrado de 5 menos seno de 2t. A externa é o seno, e a derivada do seno é cosseno, aplicado a 2t. E a derivada da interna está aqui, né? Vezes 2t'. Então você vai ficar com derivada de 2t em relação a t é 2. Então você vai ficar aqui com menos 2 cosseno de 2t. Só reescrevendo aqui para ficar mais bonitinho. Menos 2 na frente, cosseno de 2t botei primeiro. E aqui secante quadrado de 5 menos seno de 2t. Se no caso das funções exponenciais a interna é o que ficava no expoente, no caso de você ter uma potência, aqui o expoente está fixo, é um número. Então, você está com uma coisa assim, u à sétima, onde u é 5x ao cubo menos x à quarta. O que isso significa? Significa que a interna é a base. Se a interna é a base, a regra da cadeia diz que você deve derivar a externa, ou seja, deriva u à sétima. O 7 desce, a base, que é o u, fica intacta, e o novo expoente é 7 menos 1, que é 6. E multiplica pela derivada da interna. A interna é a base. 7, 5x ao cubo menos x à quarta à sexta. E a derivada disso aqui é... Bom, 3 desce vezes 5 dá 15. X ao quadrado, né? Você reduz aqui o expoente de 3 para 2. Aqui o 4 desce. X reduz de 4 para 3. Nada de desenvolver essa potência, né, que está elevada à sétima, como eu tentei fazer no início desse vídeo. Essa daqui você faz da mesma forma. d dx disso aqui, é só você prestar atenção, ó, que você está falando de d dx de 3x menos 2 elevado a menos 1. Ora, então a base é a interna. Você usa a regra da potência, né? O menos 1 desce. A base, que é 3x menos 2, vai ficar elevado a menos 1, menos 1. E aí você multiplica pela derivada da interna, que é 3x menos 2. A interna é a base. Derivada de 3x menos 2, derivada dessa é 3, e derivada de menos 2 é 0. Então vai ficar somente 3 aqui. Quando juntar com esse menos 1, fica menos 3. Que multiplica 3x menos 2 elevado a menos 2. Se você quiser fazer uma graça para agradar seu professor, você coloca menos 3 sobre 3x menos 2 ao quadrado. Encontre o coeficiente angular da reta tangente à curva y igual a seno à quinta de x,
no ponto onde x é igual a π sobre 3. Coeficiente angular de tangente é a derivada. Então a primeira coisa que você vai fazer é derivar y em relação a x. Aqui você tem um expoente fixo, que é 5, um número, uma constante, e a base é a função seno de x. A gente aprendeu que a interna, nesse caso, é a base. Então a derivada dessa potência é 5 vezes a base, você deixa intacta, a base é todo o seno de x e o novo expoente é 4. Regra da derivada da potência, aí você tem que multiplicar pela derivada da interna, a base é a interna. Derivada do seno é o cosseno, então fica 5, isso aqui dá cosseno, vou botar o cosseno aqui na frente, cosseno de x, seno a quarta de x. O coeficiente angular da tangente a essa curva em x igual a π sobre 3 é simplesmente você pegar a derivada e aplicar essa derivada em x igual a π sobre 3. Ou seja, o resultado da derivada está aqui embaixo, é 5 cosseno de x vezes seno a quarta de x, aí você vai fazer o x igual a π sobre 3, ou seja, você vai ficar com 5 cosseno de π sobre 3 vezes seno a quarta de π sobre 3. Só que o cosseno de π sobre 3, lembre que π sobre 3 é 60 graus. Então isso aqui é 5 vezes o cosseno de π sobre 3, ou de 60 graus, é 1/2. E aqui você vai ficar com seno a quarta de π sobre 3. O seno de 60 graus a gente aprende que é raiz de 3 sobre 2. Veja lá as aulas de trigonometria. Isso aqui é elevado à quarta. Então você vai ficar com 5/2 que multiplica raiz de 3 à quarta. Lembre que 3, raiz de 3 é 3 elevado a 1/2, dividido aqui por 2. Isso aqui é a quarta. Então aqui fica 5/2. Aqui o 4, quando multiplicar por 1/2, vai ficar 4 dividido por 2, que é 2. Então vai ficar só 3 ao quadrado. E aqui embaixo fica 2 à quarta. O resultado dessa continha é exatamente 5/2 vezes. Aqui tu fica com 3 ao quadrado, que é 9, e 2 à quarta dá 16. Ficamos com 45 dividido por 32. Esse é o coeficiente angular da reta tangente a essa curva. Agora mostre que o coeficiente angular de qualquer reta tangente a essa curva é positivo. Então, de novo, coeficiente angular é o quê? Você vai ter que calcular dy dx. Mas isso aqui é a mesma coisa que d dx de quem? Aqui você tem 1 menos 2x elevado a menos 3. Aqui tu tem de novo uma potência. Veja a base. A base é a interna, 1 menos 2x. A derivada, o expoente que é menos 3 desce. Aqui fica 1 menos 2x elevado a menos 3 menos 1, que dá menos 4. E você vai ter que multiplicar pela derivada da interna. A interna é a base, 1 menos 2x. E a derivada dessa é fácil, né? Derivada de 1 é 0 e derivada de menos 2x é menos 2. Então fica menos 2 apenas. Só que menos 3 vezes menos 2 dá 6 vezes. E isso aqui você pode escrever como sendo 1 sobre 1 menos 2x à quarta. Só que esse expoente é par. E quando você tem qualquer coisa elevado a um expoente par, dá sempre positivo. Vezes um número positivo, então isso aqui é sempre positivo. Uma observação final, veja, muitas vezes você está lá nos livros e quando tem assim, a derivada de exponencial de u em relação a x. Aí o livro coloca, é a própria exponencial, aí coloca assim, du dx multiplicando. Justamente porque ele está usando a regra da cadeia. Ele está dizendo para vocês que esse u aqui, ó, veja que não é x, o u. Se fosse x era só exponencial de x, mas como não é x, ele está pensando que u é uma função de x. Como se esse u fosse um x quadrado, fosse um k vezes x, como nos exemplos que a gente já viu aqui. Então, pela regra da cadeia, você deriva a externa aplicada a u vezes a derivada da interna. A interna não é o expoente, então du dx.